Então, deixa eu chamar as nossas convidadas da noite de hoje. Boa noite, Carol. Boa noite, Dri. Sejam bem-vindas. Boa noite, Alexandre. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Bom, então, antes de mais nada, o que a gente pode dizer é muito obrigado, né, por vocês estarem aqui conosco nessa noite, para a gente poder conversar um pouquinho sobre a ação de vocês dentro da In-Situ, né, da carreira aí como biólogas. E, então, vou passar para vocês se apresentarem um pouquinho para o pessoal, e daqui a pouquinho a gente retoma a nossa conversa, tá bom? Legal. Bom, Alexandre, antes de tudo, eu gostaria de agradecer pelo convite e dizer que é um prazer estar participando com vocês. Eu acho que a maioria do pessoal não sabe, mas a gente está, de fato, voltando para casa, eu e a Adri, nós nos formamos aí em Uberlândia, então é um privilégio enorme poder contar para vocês um pouquinho da nossa história. Pessoal, eu sou a Adriana, né? Como a Carol já falou, nós somos biólogos formados na Universidade Federal de Uberlândia. Depois, nós duas, né, de uma maneira muito feliz, viemos para Ribeirão fazer pós-graduação. Eu sou doutora em bioquímica aqui pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. A Carol também é doutora, só que em imunologia pela mesma faculdade. E depois, né, de ter feito graduação juntas, viemos para uma cidade fazer pós. Há 2 anos eu me uni à Carol, né, que ela fundou a In-Situ Terapia Celular em final de 2015. Final de 2018 eu me juntei à Carol nessa jornada aí de levar o sonho, né, de tratamento de feridas utilizando terapia celular para pacientes que necessitam tanto de uma solução efetiva. É um prazer enorme para a gente, assim, quando o Alexandre lembrou de nós, foi uma felicidade enorme estar aqui falando com vocês sobre a nossa experiência e a nossa jornada até aqui. Bom, então, agora eu vou passar, então, a palavra para a Adriana, né, para ela falar um pouquinho aí da jornada de vocês, um pouquinho do que a In-Situ tem empreendido tanto, né, nesse campo de atuação do profissional, que a gente sabe aí que o biólogo precisa aprender a empreender, né? E aí, então, conta um pouquinho para a gente, Dri, como é que é a história da In-Situ, o que é que vocês trabalham, para o pessoal saber um pouco do trabalho de vocês, tá bom? Legal, então. Eu vou compartilhar aqui a primeira parte da apresentação. Vamos lá. Tá ok? Tá ok, pessoal? Tá ok, Alexandre? Tá bacana. Obrigado, Dri. Então, vai lá. Legal, então. Então, antes de falar, né, sobre a In-Situ terapia celular, a In-Situ tem terapia celular no nome, né? Para nós, né, que somos da área mais técnica de biológicas, falar em terapia celular não é uma novidade. Muito desses conceitos iniciais que eu vou falar com vocês já sabem. Algumas coisas são novas, dos últimos anos de descobertas, mas, de uma maneira geral, é só para relembrar, porque a terapia celular é o core de atuação da In-Situ, né? Então, o que é a terapia celular? É o transplante de células humanas para substituir ou reparar tecidos ou células danificadas. E alguns tipos celulares podem ser usados nesse tipo de terapia. Então, aqui eu destaco células tronco hematopoéticas, linfócitos, células dendríticas, células tronco musculares esqueléticas, células tronco mesenquimais, dando destaque a esse tipo de linhagem, porque é o tipo de célula que nós usamos nas terapias da In-Situ, células também de ilhotas pancreáticas. A terapia celular ficou muito em evidência no último ano, né, com aquele caso aqui dos transplantes de carticéus naquele paciente que foi tratado aqui no HC de Ribeirão Preto. Isso deu bastante visibilidade, né, ao campo de atuação de terapia celular. Só retomando, então, o que são as células-tronco e o que elas fazem, né? Células-tronco são células não especializadas que podem dar origem a outros tipos de células, apesar que hoje a gente sabe que grande do potencial terapêutico de células-tronco não é nessa capacidade delas se diferenciar a outros tipos celulares, mas sim em outro tipo de regulação de microambiente celular para ter o efeito terapêutico.
As células-tronco, elas estão presentes nas fases iniciais do desenvolvimento embrionário, mas ao longo do desenvolvimento, elas vão diminuir tanto em frequência quanto potência. Entretanto, a gente ainda tem uma baixa frequência dessas células em virtualmente quase todos os tecidos e órgãos adultos, né? Onde essas células atuam de maneira importante no processo de reparo após lesão tecidual. Agora, falando mais especificamente das células-tronco mesenquimais, né? Que são as células que a gente usa na in situ. Elas são células-tronco adulta multipotentes, elas podem ser isoladas na medula óssea, cordão umbilical, placenta ou tecido adiposo. Na in situ, nós trabalhamos com essas células principalmente do cordão umbilical, mas também temos dados, né, de células isoladas a partir do tecido adiposo. E essas células possuem o potencial de diferenciação em diversos tipos celulares, o que evidencia o papel delas na regeneração de tecidos. Duas coisas bem importantes, né, dessas células-tronco mesenquimais é a capacidade de expansão ex vivo, ou seja, você consegue cultivar e expandir essas células em laboratório, e também tem aceitação ética para uso terapêutico, né, uma vez que são células isoladas a partir de tecidos adultos. Como eu falei para vocês no slide anterior, né, hoje nós sabemos que muito do potencial regenerativo de células mesenquimais se dá através de ações parácrinas dessas células. Ou seja, as células-tronco mesenquimais secretam proteínas, peptídeos extracelulares, inúmeros fatores de crescimento que vão atuar no ambiente que a gente fala, no microambiente de uma lesão. No nosso caso, como a gente trabalha com feridas de pele, essas células secretam fatores muito importantes para a cicatrização de feridas. E uma das maneiras que essas células trabalham nessa regulação do microambiente, além da secreção de proteínas, peptídeos, fatores de crescimento, é através da produção de vesículas extracelulares. Entre essas vesículas extracelulares, nós temos uma classe bem numerosa e importante, que são chamados exossomos. Os exossomos, eles são nanovesículas que possuem um diâmetro de 40 a 100 micrômetro, e eles, existem inúmeros trabalhos hoje que apontam os exossomos, tanto em uso diagnóstico quanto para fins terapêuticos, uma vez que essas nanovesículas, elas carregam importantes fatores macromoleculares, entre eles proteínas, lipídios e também ácidos nucleicos, incluindo microRNAs com funções regulatórias bem importantes. E a Carol, acho que vai falar em algum momento, ou eu retomo, uma das linhas de pesquisa da in situ é o isolamento desses exossomos para o desenvolvimento de um novo produto para o portfólio da in situ. As principais propriedades terapêuticas atribuídas às células mesenquimais são imunomodulação, ação anti-inflamatória, angiogênica e anti-apoptose, e também ação no reparo tecidual. E é bem dessas funções dessa célula que nasceu a in situ, né? Porque ela tem um papel importante tanto no processo de cicatrização, quanto no processo de diminuição de fibrose de cicatrizes, né? Que são de cicatrizes hipertróficas, que são as queloides. Elas também têm uma ação importante para impedir o desenvolvimento de queloides durante o processo de cicatrização. Bom, eu falei para vocês no começo, né, que eu e a Carol somos colegas de graduação, mas eu fui para uma área, né, de bioquímica na minha pós-graduação, e a Carol foi para a imunologia, e desde 2006, acho que 2006, a Carol trabalha com o uso de células-tronco mesenquimais para o tratamento de feridas de pele e queimadura. Então, assim, a in situ nasceu em 2016, mas toda a pesquisa que embasou, né, a in situ surgiu lá no mestrado e doutorado da Carol. Durante esse período, a Carol desenvolveu um biocurativo de uma maneira diferente do que é feito hoje na in situ, mas lá atrás ela já mostrou que células tronco mesenquimais isoladas ou associadas a esses biocurativos
melhoram a cicatrização de feridas e aumentam a sobrevivência em modelo de rato, de queimadura em rato. Mostrou que essas células possuem um efeito anti-inflamatório e angiogênico. E aqui já falei um pouquinho para vocês. Hoje a gente tem um projeto atual. Esse é um pouco diferente do que a Carol fez em toda a carreira dela, que é o isolamento desses exossomos também para tratamento de feridas de pele. Então, baseado, né, em mais de 10 anos, eu posso dizer 15 anos, né, de pesquisa desse grupo na Universidade de São Paulo, que é onde a Carol fez parte, que surgiu a ideia de fundar a In Situ Terapia Celular. E agora a Carol vai contar para vocês um pouco sobre o que é feito na In Situ, né, e como que foi essa transição, né, da bancada para uma empresa, para uma startup que foi fundada por ela, e que hoje eu tenho um prazer enorme de fazer parte. Eu vou interromper aqui o meu compartilhamento. Tá certo. Bom, eu vou chamar, então, a Carol, Dri, para ela poder falar, então, um pouquinho, né? Eu acho que é fantástico. O pessoal, acho que a gente está num contexto muito interessante que nenhuma startup, nenhuma ideia inovadora e nenhuma solução científica, ela brota da noite para o dia, né? Então, não é uma vacina, não é um curativo, não é um biocurativo, nada disso acontece, né, de uma semana para outra, de alguns meses, mas sim é um projeto de longa data, né? Então, colocou aí uma carreira de quase 15 anos aí de pesquisas para vocês desenvolverem uma ideia tão bacana. Bom, então vou passar. Obrigado aí, Dri, pela parte inicial. Vou chamar então a Carol para ela falar então um pouquinho para a gente, né, dessa trajetória da In Situ. Carol, conta então um pouquinho para a gente. Bom, mais uma vez, boa noite para vocês. Agora eu vou apresentar o que a gente chama de pitch. Eu não sei se todo mundo tem familiaridade com esses termos, né, que a gente chama de startupês, mas o pitch é uma apresentação rápida, onde você tem que conseguir passar a sua ideia, por mais complexa que ela seja, de uma forma rápida, e fazer com que qualquer pessoa entenda aquilo que você está falando. Então, vocês vão ver mais ou menos como que a gente consegue traduzir esses 15 anos de pesquisa, né, que é cheio de termos complexos, para uma linguagem mais fácil e mais acessível, que geralmente é para encantar os investidores, né, quem vai apostar naquele projeto. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, e isso que o Alexandre levantou é uma coisa muito importante. Na nossa área, dificilmente um projeto vai nascer da noite para o dia. É diferente de um aplicativo, de um Uber, que é uma startup que consegue ter uma ideia rodando muito rápido, né, de maneira muito ágil. Na biotecnologia, na saúde, a gente tem que ter por trás todo esse know-how científico e, na verdade, isso dá credibilidade para a startup também. Então, são coisas que a gente precisa se atentar, porque um negócio em biotecnologia, uma startup em biotecnologia é completamente diferente de um aplicativo ou de uma fintech, né, e de outras áreas. E nem sempre a gente encontra um público apto a entender isso, né? Muitas vezes quem está avaliando a gente é quem está acostumado a colocar o dinheiro no negócio num dia e receber ele o ano que vem já triplicado, quadruplicado, né? E com a gente não é bem assim. Depois a gente vai ter um tempo maior para conversar e a gente vai mostrar. O pitch é a história bonita da In Situ, é bonita e rápida, onde tudo dá certo. E depois a gente conversa sobre o que tem por trás disso. Vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês estão vendo? Tá certo, pode fazer. Certo? Uhum. Bom, então, né, meu nome, como vocês já sabem, é Carol, e eu sou fundadora da In Situ Terapia Celular. A In Situ é uma startup de base tecnológica da área da saúde que utiliza a bioimpressão 3D para produzir biocurativos contendo células-tronco. Esses biocurativos serão utilizados para tratar pacientes portadores de feridas crônicas e queimaduras graves. O nosso principal objetivo é melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. A pele é o maior órgão do corpo humano, desempenhando funções fundamentais da sobrevivência. Com tamanha importância, não é difícil imaginar
que lesões graves, como as que acontecem em queimaduras e feridas crônicas, podem ocasionar um prejuízo ao organismo como um todo. Esses pacientes normalmente sofrem com tratamento prolongado e de altíssimo custo, com dor, com infecções e internações recorrentes, com inabilidade e algumas vezes até mesmo com amputações. Se eu perguntar aqui para vocês, quem de vocês conhece um paciente que tem uma ferida crônica, provavelmente poucos de vocês vão se lembrar deles. Isso acontece porque muitas vezes esses pacientes têm vergonha dessa condição. E isso faz com que eles se afastem do convívio social e até mesmo do trabalho. Mas eles são 5 milhões de pacientes no Brasil. Já as queimaduras, elas estão entre os 5 acidentes mais comuns no país, com 1 milhão de incidentes ao ano. Quando a gente fala de queimadura, a gente tem um dado ainda mais alarmante, que são as altas taxas de mortalidade. Então, no Brasil, aquele indivíduo que tem de 60% a 80% de superfície corporal queimada, ele apresenta quase 80% de mortalidade. Já aquele indivíduo que tem acima de 80% de superfície corporal queimada, apresenta 100% de mortalidade, indicando que atualmente não há uma alternativa terapêutica totalmente eficaz para esses casos. Alguns autores consideram o tratamento de feridas a maior bola de neve dos sistemas de saúde em todo o mundo. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, são gastos 15 bilhões de dólares ao ano com o tratamento de aproximadamente 6 milhões de pacientes. E existe uma tendência enorme de aumento desses gastos devido ao envelhecimento populacional e ao aumento de patologias como diabetes e a obesidade em todo o mundo. Bom, a boa notícia é que a terapia celular pode ajudar esses pacientes. Então, nesse contexto, a ideia da In-Situ é utilizar células armazenadas em bancos de células. No nosso laboratório, a gente cultiva e expande essas células, utiliza a técnica de bioimpressão 3D para produzir nossos biocurativos, que serão aplicados no leito da lesão dos pacientes. De maneira geral, os nossos biocurativos promovem a cicatrização efetiva das feridas. Então, aquele paciente que trata por meses, às vezes pela vida inteira, e aquela ferida não cicatriza com as terapias convencionais, com o biocurativo da In-Situ, ela tende a cicatrizar. Isso faz com que ocorra uma diminuição das complicações relacionadas e uma consequente redução de custos de tratamento, não só para o paciente, como para todo o sistema de saúde. Bom, como a gente está numa startup, antes de chegar até aqui, além da validação técnica e científica, a gente passou por uma etapa de validação do modelo de negócios. Então, nessa etapa de validação, a gente basicamente sai entrevistando as pessoas, né? Entrevistando os possíveis clientes. E aí, após realizar mais de 70 entrevistas que a gente chama de B2B, que é outro termo de negócios, né? Em negócio a gente tem B2C, que seria do inglês Business to Customer, e o B2B, que é Business to Business. Então, o B2B é uma empresa vendendo para outra, e o B2C seria uma empresa vendendo para um consumidor final. Então, a gente delimitou o nosso campo de atuação como a gente vendendo direto para outras empresas e não direto para o paciente, porque a terapia da In-Situ não vai ser uma terapia, o biocurativo, pelo menos, não vai ser um produto encontrado na prateleira de uma farmácia, na prateleira de um supermercado, né? Ele vai ser um produto que tem que ser recomendado por um médico, e por isso a gente focou nos hospitais, que são outras empresas, assim como a In-Situ. E, para nossa surpresa, os hospitais de grande porte se interessaram pela terapia proposta pela In-Situ. Então, na época da entrevista, só o Hospital Albert Einstein, ele nos informou que eles tinham 100 pacientes internados e 1.000 em atendimento domiciliar com feridas crônicas. Então, por que isso é importante? Porque, às vezes, a gente, como pesquisador, a gente tem uma ideia, que muitas vezes é brilhante cientificamente, mas não é uma ideia que atende ao mercado. Então, eu poderia achar, não, está todo mundo querendo tratar ferida. E poderia chegar e perguntar para as pessoas, e o hospital falar, não, a ferida não é um problema para mim. Nenhum paciente reclama, eu trato com band-aid e funciona bem, ou eu trato com outra coisa. E nessa etapa de validação do modelo de negócio, a gente viu que, de fato, havia um interesse por aquela nossa proposta. Um outro ponto, né, por que entregar o nosso produto via hospitais, né? Porque a gente acredita, e isso também apareceu nas validações, que a terapia celular é um campo multiprofissional. A gente precisa, sim, de nós, cientistas, desenvolvendo soluções lá na bancada, mas a gente precisa do médico, do enfermeiro
e dos outros profissionais que atuam ali no contato diário com esse paciente. Não adianta nada eu tratar a ferida de um diabético sem ter um endócrino acompanhando esse paciente. Então, como tudo, praticamente, dentro da biologia, é mais um campo que é multiprofissional e a interação entre as profissões é extremamente interessante para o sucesso do nosso produto. Bom, hoje a gente não tem um concorrente direto, então o concorrente direto é alguém que ofereça praticamente o mesmo produto que a gente, resolvendo o mesmo problema. Então, a gente não tem nenhum concorrente que utilize as células tronco-mesenquimais no biocurativo para tratar feridas. A gente tem alguns concorrentes indiretos, e aqui eu vou destacar alguns dentro do campo de curativos biológicos com células. Então, os dois primeiros produtos que eu destaco são o Apligraf e o Dermagraf. Ambos são norte-americanos, de gigantes norte-americanas, né? E eles utilizam células da pele do paciente. Eles não utilizam células da pele do próprio paciente, eles utilizam células de banco de pele. Então, a ideia deles é um recobrimento temporário da ferida, porque muitas vezes, quando a gente recobre aquela lesão que ficou aberta por muito tempo, a gente já diminui muito das complicações. Então, essa é a ideia desses dois produtos. Como são células de outras pessoas, essas células posteriormente são rejeitadas. E aí você precisa reaplicar esse biocurativo. E normalmente essa reaplicação ocorre a cada 4 dias a 1 semana. E cada aplicação dessa custa $2.000 para o paciente, né? Na outra ponta, a gente tem o Epicel, que também é de uma gigante, a Genzyme, uma das maiores na área de saúde, né? E ele, diferente dos dois primeiros, ele utiliza a célula da própria pessoa. Então, quando o paciente chega lá, eles retiram um pedacinho da pele do paciente, isolam os queratinócitos e os fibroblastos da pele, cultivam e entregam de novo esse biocurativo para o paciente. Qual que é o problema desse? É uma terapia altamente personalizada. Então, o paciente vai chegar, ele vai levar um tempo para receber aquela quantidade de células que ele precisa para tratar aquela lesão. Então, por ser altamente personalizada, ela não é o que a gente chama de escalável, eu não consigo ganhar uma escala com esse produto, e isso significa que ela tem também um alto custo. Então, quanto mais personalizada é uma terapia, maior é o custo. E o custo desse Epicel, ele vai de $6 a $8.000 por 1% de superfície tratada. Já no nosso biocurativo, como a Adri falou bem, a gente utiliza as células do tronco do cordão umbilical, né? Essas células, elas podem ser utilizadas de maneira halogênica, isso é, de uma pessoa em outra, sem ser rejeitadas, e a partir do momento que a gente começou a utilizar a técnica de bioimpressão 3D para produzir esses biocurativos com essas células, a gente ganhou tanto reprodutibilidade quanto escalabilidade. Então, a gente propõe que o biocurativo da in situ, ele custe cerca de $1,5 mil, né, que é equivalente a R$8.000, e ele necessita de uma única aplicação, porque ele não é rejeitado. Então, a ideia é que com o biocurativo da in situ, uma única aplicação resolve o problema do paciente. Bom, como a Adri também falou, a gente começou esse trabalho de pesquisa, o projeto de pesquisa da in situ, há muito tempo atrás, né, há cerca de 15 anos. De lá para cá, a gente teve algumas publicações na área de impacto, e a gente tem um depósito de um primeiro biocurativo, né, um depósito de uma patente de um primeiro biocurativo dentro da Universidade de São Paulo. A in situ, por sua vez, ela foi fundada somente no início de 2016, e para isso a gente teve o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que é a FAPESP, através de um programa que chama Programa de Pesquisa Inovativa em Pequena Empresa. Então, através desse programa da FAPESP, você pode obter financiamento para realizar pesquisas fora da universidade. Então, você precisa ter uma startup já? Na primeira etapa do projeto? Não. Você submete o projeto, quando a FAPESP aprova o projeto, você abre a empresa. Ou você, estando inserido em uma startup ou uma empresa pequena, você pode pedir o auxílio da FAPESP para desenvolver essa pesquisa. Então, sem dúvidas nenhuma, esse foi o motivo da fundação da in situ, né? Porque a gente foi muito feliz na obtenção desse recurso via financiamento público, né? De lá para cá, a gente recebeu algumas premiações, dentre elas o Hacking Health, que foi uma competição internacional promovida pelo Canadá,
e o BioStartup Lab, que é promovido pela Biominas, que eu acho que vocês devem ter bastante contato, né? A gente recebeu o 2º lugar na competição, na Feira Bio Latinoamérica, que aconteceu em São Paulo. Bom, em 2018, a gente finalmente conseguiu inaugurar o nosso laboratório no Supera Parque Tecnológico aqui de Ribeirão. O Supera é uma incubadora de empresas, onde a gente está inserida hoje, e onde a gente tem esse laboratório, com tudo que a gente precisa para realizar o cultivo das células e produzir os nossos biocurativos. Então, em teoria, a gente teria nesse nosso pequeno laboratório a capacidade de produzir 400 unidades de biocurativo por mês. No último ano foi um ano muito produtivo para a gente começou o desenvolvimento de um novo produto, mais uma vez com o apoio da FAPESP, esse é o projeto da Adriana, depois ela pode aprofundar um pouquinho para vocês. Nesse projeto, a ideia é aproveitar a linha de produção do biocurativo, então o cultivo das células-tronco, para isolar moléculas preciosas que essas células secretam ali, que a Adri já falou um pouquinho para vocês, que são os exossomos. Então, são nanovesículas que têm um conteúdo precioso, e como a gente sabe que muito do potencial terapêutico da célula mesenquimal vem do que ela secreta, e não dela em si, a gente viu aí uma oportunidade de, ao invés de jogar fora aquele meio de cultura com aquele material rico, a gente isolar, aproveitar esse know-how da Adriana em bioquímica para isolar esses exossomos, essas vesículas, né? E a ideia é fazer com que elas façam parte de um produto que vai ser um produto de prateleira, né? No caso, uma pomada. Então, diferente do biocurativo, essa pomada vai poder ser disponibilizada por outras vias e ela vai funcionar não só para complementar o tratamento do biocurativo, como também para tratar outros tipos de feridas, né? Então, assim, não justifica você usar uma terapia super cara para tratar uma ferida menos complexa, como uma ferida pós-cirúrgica. Então, a ideia da pomada é atuar nessas feridas menos complexas e também em pele que já fechou. Então, como a gente tem um tamanho muito pequeno, e a gente sabe que esses exossomos, eles têm, por causa desse tamanho, principalmente, uma alta penetração, a ideia é que eles consigam tratar também cicatrizes hipertróficas, queloides e outros problemas aí decorrentes da má cicatrização. No último ano, a gente também passou a ser incubada pela Eretis Bio, que é outra incubadora de startups. Essa incubadora ela é focada em negócios de saúde, e ela é uma incubadora do Hospital Albert Einstein de São Paulo. E em 2019, a gente recebeu o nosso primeiro investimento privado. Então, até aqui, a gente vivia única e exclusivamente de financiamento público, via FAPESP, e aí, no último ano, a gente participou do processo de aceleração da Pluris Aceleradora, que é um braço de investimento do grupo SEB de educação, e eles foram nossos primeiros investidores. Em 2019, a gente também foi vencedora de um desafio internacional que chama Emerge Américas, e a Incito foi selecionada para participar de um evento que aconteceria em Miami agora em 2020, e lá a gente iria começar a tatear como que é o mercado americano para começar as etapas que a gente chama, né, de internacionalização. Então, esse ano a nossa ideia era fazer essa nossa internacionalização, porque a gente quer trabalhar dentro do Brasil, sim, mas a gente quer trabalhar fora também. A gente está trabalhando no depósito de uma patente, agora, do biocurativo da Incito, né, sem a participação da universidade, e a gente iria realizar o nosso ensaio clínico para registro de produto, porque recentemente a Anvisa liberou uma nova RDC, onde ela passou a permitir o registro de produtos como o nosso, que entrou em terapias avançadas, que entra terapia gênica, terapia celular e outras terapias biológicas, né, que não eram aprovadas no Brasil. Porém, com a pandemia, nossos planos foram todos, né, suspensos. Esse ensaio clínico seria realizado com o Hospital das Clínicas, aqui de Ribeirão Preto, e com o Hemocentro. E aí, com a pandemia, os hospitais tiveram outras demandas, né, obviamente, e o nosso projeto ficou um pouco para segundo plano. Então, nesse momento, a gente se uniu a outras startups do nosso parque tecnológico, da Supera, numa ação chamada Superação Covid-19, onde a gente está disponibilizando testes, né, moleculares, do tipo RT-PCR, para a população de Ribeirão Preto. Então, a gente já participou, já finalizou uma primeira etapa, onde a gente realizou 5.000 testes para a população.
Agora a gente está finalizando já quase 10 mil testes, acho que a Adri vai falar o número atualizado, e estão chegando os robôs aí da Fiocruz e do Butantan para ajudar a gente, para que a gente consiga ganhar ainda uma escala ainda maior com esses testes. E com essa iniciativa, né, a gente disponibilizou não só a nossa força de trabalho, como o nosso laboratório, para que Ribeirão seja uma das cidades com maior taxa de testagem do Brasil. E a gente sabe que a testagem faz toda a diferença aí no curso da doença, né? Bom, no próximo ano a gente pretende retomar a nossa linha aí, né, e voltar para o ensaio clínico, realizar o registro na Anvisa e iniciar as estratégias que a gente chama de go-to-marketing. Então, são as estratégias de entrada no mercado, como que a gente vai passar a vender nosso produto, né? Então, é isso que a gente pretende fazer o ano que vem, bem como retomar o nosso projeto de internacionalização. Bom, a nossa equipe é composta por mim, como eu já falei, eu sou bióloga, formada aí na Universidade Federal de Uberlândia, e eu fiz mestrado e doutorado aqui na Imunologia Básica e Aplicada da Faculdade de Medicina, da USP de Ribeirão Preto. A Adriana também é bióloga, é minha sócia, também é formada na Federal de Uberlândia comigo, minha colega de turma, e depois ela fez mestrado e doutorado em bioquímica, também pela Faculdade de Medicina aqui da USP de Ribeirão Preto. Como uma startup não é feita só de pesquisadores, o nosso terceiro sócio é o Pedro Massagueri, ele é administrador de empresas, e ele tem mestrado e doutorado na área de economia da Unicamp. A Ju Magro nos auxilia, também é bióloga, nos auxilia no laboratório, ela é mestre em biologia celular aqui pela USP de Ribeirão Preto. Recentemente, nós adquirimos 2 estagiários, o Vitor e o Rafa, eles são estagiários da informática biomédica aqui da USP de Ribeirão. Eles estão desenvolvendo para a gente um aplicativo também que visa acompanhar a evolução das feridas, para facilitar a tomada de decisão tanto do médico quanto do paciente. E a gente tem a Natália, que ela é bióloga, ela é mestre em biotecnologia pela Unesp, e atualmente ela desenvolve o projeto dela de doutorado na Faculdade de Farmácia aqui de Ribeirão Preto, em colaboração com a Incito. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Adriana, para ela complementar um pouquinho mais sobre o que eu falei sobre empreendedorismo e biotecnologia, para vocês verem como o caminho pode ser legal, né? Porque vocês estão sendo privilegiados de ter esse contato. Né? Na universidade, a gente nunca, pelo menos, a não ser que o Alexandre tenha uma opinião diferente, a gente não tinha esse contato com o empreendedorismo. Quando você fazia universidade, a sua opção era ou ser contratado por uma grande empresa ou seguir carreira acadêmica. Né? A gente nunca imaginava o biólogo sendo um empreendedor, além de um pesquisador. E aí é isso que a gente quer mostrar aqui para vocês um pouquinho dessa trajetória. Não, Carol, eu acho que é fantástico. Quando eu conversei com a Adriana para a gente acertar os detalhes, né, ela falou assim, quando você vê a Carol falando, você vai sentir que é apaixonante, e é apaixonante mesmo. Né? Então, assim, e eu acho que a questão da história da inovação, principalmente para nós biólogos, é uma história recente, né? Mas ela é recente no sentido, acho, de tardia, né? Para a nossa área de inovação. A gente acabou patinando no espaço e tempo, né? Mas eu acho que nunca é tarde para inovar, né? Eu acho que nunca é tarde para a gente conseguir trabalhar. E eu acho que o trabalho de vocês, né, coloca isso muito, muito claro, né? E a inovação dentro da área biológica, biotecnológica, de uma maneira geral, ela tem esse período de maturação, né? E que, acredito eu, não sei se eu estou errado, mas talvez tenha vindo da trajetória de vocês, né, em relação aos trabalhos, às pesquisas, né, que vocês realizaram aí ao longo da pós-graduação e da graduação de vocês também, né, que a gente não pode pensar que a única núcleo formador nosso é a pós-graduação, né, então, vem lá da graduação, né, e etc. Bom, vamos continuar falando, então, sobre inovação, né, então a Adriana vai falar um pouquinho para a gente aí sobre o que a Incito está colaborando com uma ação dentro desse ambiente pandêmico, Adri. Antes disso, Alexandre, eu vou falar um pouquinho sobre empreendedorismo em biotecnologia. Que, assim,
o processo, a jornada, desenvolvimento de um projeto com o objetivo final do desenvolvimento de um produto é um pouco diferente de quando você traça um projeto de pesquisa dentro da universidade, que você quer gerar conhecimento, na maioria das vezes, ainda mais quando é pesquisa básica, o conhecimento por si só. Então, toda a dinâmica de um projeto para gerar produto, desde o início, desde o nascimento desse projeto, as premissas são distintas. E é isso que eu vou tratar nessa parte bem rápida dessa apresentação. Eu vou dividir aqui minha tela com vocês novamente, para eu falar um pouquinho disso para vocês. Deu certo. Quando, realmente, né, retomando o que o Alexandre me falou, né, que quando ele falou para a gente participar desse canal, né, desse bate-papo hoje, ele entrou em contato comigo e eu falei, eu sempre gosto que a Carol esteja junto, assim, porque eu passei muito de fã da In-Situ, de admiradora, para sócia e pesquisadora. Então, eu sou realmente, embarquei no sonho da Carol, e hoje a In-Situ é o nosso sonho de vida, é o nosso objetivo, melhorar a qualidade de paciente através dos nossos, qualidade de vida dos pacientes através dos nossos produtos, é o que nos motiva hoje, é o que faz a gente seguir em frente, mesmo não sendo um processo fácil. Então, depois, né, da palestra da Carol, eu imagino que muitos de vocês, na graduação, a gente está numa fase, quando eu me formar, o que eu vou fazer? Eu vou, talvez o processo mais óbvio, né, numa carreira de biólogo, seja fazer mestrado, doutorado, ou uma consultoria ambiental, ou outro tipo de consultoria, ou não, eu já quero ir para a iniciativa privada, eu vou levar o meu currículo, né, porque eu já fiz iniciação científica, então eu tenho habilidades para eu me propor a essa vaga de uma empresa, ou alguns de vocês já têm o que a gente chama da veia empreendedora, né? Na graduação, não me pergunte o que seria empreendedorismo quando eu estava na graduação, porque eu não saberia responder. Esse programa da FAPESP, né, dessa agência aqui do Estado de São Paulo, de apoio à pesquisa inovativa em pequenas empresas, ele é um programa de 97, mas eu só fui conhecer esse programa em 2013, e a Carol, né, conheceu aí em meados de 2015, quando ela, né, teve toda essa ideia de tornar a pesquisa acadêmica dela um produto, um benefício para a sociedade. Então, eu imagino que agora um monte de coisas vem pipocando. Eu tenho uma ideia, mas eu conto a minha ideia? A minha ideia faz sentido? Eu quero empreender mesmo? Que carreira que eu quero seguir? E uma coisa que eu falo para vocês é que eu dei aula, né? Eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, dei aula, voltei para o pós-doutorado antes de começar a empreender. E eu falo, se vocês decidirem por esse caminho que não vai ser fácil, vocês correm sérios riscos de se apaixonar e mesmo aos trancos e barrancos e dificuldades, querer piamente seguir na área de empreendedorismo, porque é fascinante. Falando um pouquinho para vocês sobre a diferença de um projeto de pesquisa tradicional na universidade para, né, um projeto para o desenvolvimento de produto, né? Então, quando a gente está lá escrevendo o nosso projeto de mestrado, doutorado, pós-doutorado, a gente segue alguns roteirinhos, né? Título, introdução, justificativa, né? Por que faz sentido eu fazer uma pesquisa naquela área, objetivo, metodologia, tem o orçamento proposto, cronograma de execução. Entretanto, quando eu vou pensar num projeto, rascunhar um projeto para o desenvolvimento de um produto, as premissas são outras e elas são importantes. É importante você ter claro, desde o início desse processo de criação. Primeiro que você tem, por exemplo, na In-Situ, né? Qual que é o nome do nosso primeiro produto, né? Biocurativo 3D. Primeiríssima coisa, um dos grandes defeitos nossos, né, cientistas, é achar que a nossa ideia é brilhante. E ela é brilhante na gente, dentro das 4 paredes do laboratório, dentro da minha bancada experimental. Mas a minha ideia brilhante resolve o problema de alguém? Alguém tem uma necessidade que esse meu produto vai resolver? Essa pessoa, ela vê valor naquilo que eu estou propondo?
Então, esse tipo de análise, ela tem que ser ela é tão importante quanto o desenvolvimento técnico do seu produto. Uma outra coisa, qual é o tamanho do mercado que eu quero atingir ou que busca a minha solução? É um mercado doméstico, ou seja, só aqui no Brasil? É uma solução que ela rompe barreiras? É uma solução que o mundo inteiro tem clientes, ou no nosso caso, pacientes buscando por essa solução? Como que eu vou fazer? Existem empresas resolvendo o mesmo problema? Ou seja, eu tenho concorrentes, direto ou indireto? Se eles existem, quais são as minhas vantagens competitivas que vão fazer com que o cliente do produto dessa empresa estabelecida vai mudar e começar a comprar o meu produto? Então, isso, desde o momento do desenvolvimento técnico do seu produto, você tem também o desenvolvimento de mercado. E os dois devem andar juntos, porque o desenvolvimento técnico, se a gente pensar assim, no roadmap, né, do desenvolvimento de produto, o desenvolvimento técnico está aqui no início. Até esse produto chegar no mercado, é uma jornada muito importante que envolve inúmeras validações. E essas validações não vão ser feitas dentro do seu laboratório. Você tem que ir para a rua, perguntar o que as pessoas do seu proposto segmento de clientes, o que elas buscam e se o que eu faço realmente vai satisfazer a necessidade do meu cliente. Um outro ponto muito importante no desenvolvimento de um projeto dentro de uma empresa é a equipe. Como a Carol já falou, pensando na In-Situ, eu e a Carol, nós somos técnicas, né? Nós somos cientistas, acima de tudo. Apesar de que a Carol há muito mais tempo que eu, a gente vem a todo momento desenvolvendo as nossas habilidades empreendedoras. Hoje, de uma maneira um pouco mais confortável, a gente consegue falar de mercado, de negócios, mas isso não era assim quando a gente saiu da pós-graduação. Mesmo desenvolvendo essas habilidades, a gente precisa na equipe de pessoas com capacidades complementares à nossa. Então, a gente necessariamente precisa de uma equipe multidisciplinar. Então, na In-Situ, por exemplo, nós temos eu e a Carol que somos técnicas, mas a Carol, antes de eu entrar na empresa, a Carol já se alertou para essa necessidade, foi quando o Pedro, que tem uma competência bem diferente da nossa, né, que é o nosso gestor de inovação, de projeções financeiras da empresa, a Carol foi lá e buscou esse parceiro para a equipe para complementar uma coisa que nós não somos especialistas. Ao mesmo tempo, a gente está dentro de um parque, né, que é um parque tecnológico, né, uma incubadora de empresas, onde lá dentro a gente tem toda assistência para proteção de marca, jurídica, gestão de pessoas. Então, assim, dentro de uma empresa, é muito importante você ter uma equipe multidisciplinar para conseguir andar com os seus negócios. E falando de negócios, eu não sei quantos de vocês aqui já ouviram falar do Business Model Canvas, né? Que é o Canvas, que é esse plano de negócios que eu estou projetando aqui. Eu fui conhecer em 2018 um Canvas, a primeira vez que eu fiz um Canvas. Mas nós temos aqui do lado direito coisas bem importantes, como, por exemplo, qual que é a proposta de valor do meu produto, né? O que o meu cliente vai enxergar de valor naquela solução que eu estou propondo, quem são meus clientes, como eu vou relacionar com esse cliente, quais vão ser os meus canais de venda. E aqui destacado com esse círculo vermelho, uma coisa muito importante, qual vai ser a fonte de receita do meu negócio. Porque uma empresa, gente, ela tem todas as questões de missão, visão e valores. Isso é o que faz uma empresa, né? A cultura da empresa é o que vai fazer ela ter longevidade. Mas para ela ter longevidade, ela tem que parar em pé. E uma empresa só para em pé gerando receita. Então, ela tem que dar dinheiro. Então, isso tem que ser pensado desde o início. O que eu estou propondo a fazer? O meu custo, ou seja, o meu lucro vai superar o meu custo para a produção? Então, esse tipo de análise tem que ser muito anterior a você chegar num produto final já desenvolvido, porque às vezes não vai valer a pena colocar esse produto no mercado.
Conceito de startup, né? Startup que está tão na moda hoje, né? A gente ouve startup de tudo, né? As health tech, fintech, as tech de aplicativos de todas as áreas de atuações possíveis. Uma startup de saúde, biotecnologia, ela tem uma dinâmica, né, de evolução bem diferente de uma startup de tecnologia por si só, de fintech ou aplicativos, mas a definição de startup é amplamente aplicada, independente da área, que é uma que a Carol que montou esse slide, né, uma definição que ela gosta, né, é que fala que é um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios repetível, escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza. E quando eu falo que tem os trancos e barrancos, né, e as incertezas são inúmeras, né, ainda mais no caso da Incito, né, uma startup de terapia celular, a gente oferece uma terapia que até 20 de fevereiro desse ano não era aprovada no Brasil, ou seja, a gente não poderia vender se não fosse essa última RDC da Anvisa. Então, é um ambiente de incerteza extrema, mas, ao mesmo tempo que causa medo, causa vontade, é desafiador, é o que faz a gente seguir em frente. Uma outra coisa, né, que também é relacionada ao conceito de startup, quando você fala que você vai escalar o seu negócio numa startup, você escala a sua fonte de receita, mantendo mais ou menos, né, porque em algum momento vai aumentar, a sua estrutura de custo, assim. Então, isso também tem a ver com o conceito de uma startup. E aqui, para finalizar, a gente vai listar, né, as principais dificuldades na transição cientista-empreendedor. Uma coisa muito importante, né? Hoje nós somos empreendedoras, né, de uma startup, de base tecnológica, mas nós somos cientistas acima de tudo, tá? Então, a gente tem as nossas competências técnicas e estamos tentando empreender de uma maneira legal e efetiva com a nossa startup. Então, a primeira coisa que a Carol já falou, né, a comunicação. A gente tem que ter uma linguagem acessível. Independente do público, porque o pitch que a Carol apresentou hoje, ele teve uma finalidade. Então, que é mostrar para vocês qual foi a jornada da Incito, o que é o nosso produto, o nosso negócio. Mas para pessoas mais técnicas, né? Vocês são aí da área de biológicas. A Carol pode usar termos com vocês que vocês vão entender. Mas em nenhum momento da apresentação da Carol, vocês viram gráficos de resultado de experimento. Por quê? O que a gente quer passar em um pitch, né? Que é um pitch de curta duração, é o que é o nosso produto e o que é o nosso negócio. Isso deve ser feito com uma linguagem acessível, e isso é um treinamento que a gente faz, né? Quando a gente sai do pós-doutorado, a gente fica cada vez mais específico e cada vez com uma linguagem mais específica da nossa área. Então, essa transição não é um processo fácil, mas é possível, né? Hoje, o pitch da Incito hoje é diferente do pitch inicial, e isso a gente aprende nessas jornadas de empreendedorismo. Escalabilidade, né, da bancada para o mercado. Por exemplo, a Carol já falou para vocês que lá no mestrado e doutorado dela, ela produzia um biocurativo manualmente. Isso poderia chegar no mercado? Dificilmente. Por quê? Primeiro que ela não conseguiria escalar e nem manter a repetição da mesma qualidade do produto, porque tem a sua variável, que é você que está pipetando e fazendo esse biocurativo. Hoje, como a gente usa uma bioimpressora, isso possibilitou a gente escalar, né, e conseguir atender um mercado. Hoje, na Incito, como a Carol falou, a gente consegue, por bioimpressão, com uma única bioimpressora, produzir 400 biocurativos por mês, o que dá escalabilidade ao nosso modelo de negócio para a comercialização do biocurativo. Necessidades reais do mercado. Realmente, foi validado? As pessoas realmente se interessam a ter um biocurativo com células que vai promover uma cicatrização efetiva de feridas ou não? Ela ter uma ferida crônica que ela trata por meses, anos, não é um problema para ela. Ou algum outro tipo de solução com menos tecnologias já é suficiente. Então, esses tipos de validação de necessidade de mercado é muito importante também.
E aqui, por último, e não menos importante, ou talvez o mais importante, seja a humildade. E acho que isso é uma das grandes características da Incito, que é uma cultura que a Carol trouxe para nós, assim. De maneira alguma, a gente pensa que a nossa solução é melhor, ou que nós, cientistas, né, somos os mais importantes da Incito. A gente sabe que para a gente chegar no mercado é uma jornada tão grande que a gente vai precisar de tantas pessoas e tantas competências para a gente atingir o nosso objetivo, que a humildade nesse processo de escutar, de saber que nós não somos, apesar, né, da Incito, a gente está ali na Incito no dia a dia, nós não somos donas da verdade do nosso negócio e muitas pessoas vão nos ajudar muito nesse processo. E humildade também, que eu acho importante a gente ressaltar, é que às vezes a gente tem uma ideia e a gente acha a melhor ideia do mundo. E por isso a gente gosta tanto daquela ideia, tem tanto medo de alguém roubar a nossa ideia, que a gente não compartilha. Gente, uma ideia por si só, eu já escutei essa frase várias vezes de empreendedores aqui no Brasil, uma ideia vale 10 centavos na bacia, não vale nada. Se você não compartilha, se você não faz essa ideia ganhar corpo, virar produto e virar um negócio e virar uma solução. Então, a humildade, né, nessa jornada de empreendedorismo é extremamente importante. E dentro do Supera Park, que é o nosso ambiente ali, é tanta humildade que nos rodeia, é tanta colaboração entre startups fazendo coisas diferentes, mas que podem se ajudar, que isso faz a gente ter cada vez mais energia para continuar seguindo na nossa carreira empreendedora. E para finalizar aqui, né, pesquisa é transformar dinheiro em conhecimento, inovação é transformar conhecimento em dinheiro. Você só vai ter uma inovação realmente, a gente fala uma inovação efetiva, quando alguém te comprar, né, comprar sua startup, comprar seu produto e mostrar realmente que aquela sua inovação gerou valor, né, e esse valor foi traduzido em fonte de receita. Então, essa é uma frase do ex-presidente da 3M, que a gente gosta muito e concorda bastante com essa frase. E uma coisa muito importante, que não é feio ganhar dinheiro através da ciência. Nesse tempo de pandemia, né, que infelizmente no Brasil e em muitos lugares do mundo precisou a gente mergulhar numa pandemia para que a ciência seja valorizada, você empreender em negócios de ciência, ganhar dinheiro com isso não é feio. Se a sua startup cresce, você emprega pessoas e isso é uma forma de sustentar, né, a nossa classe de tão e tão importante. Então, não tenho esse preconceito que ganhar dinheiro através da ciência é uma coisa feia. E, né, como a gente falou, agora, infelizmente, na pandemia, mas a ciência brasileira está sendo valorizada, espero que a gente colha frutos, né, de tudo isso aí. E só voltando um pouquinho, né, na Incito, isso aqui é uma reportagem de 2017 ou 2018, que a Carol foi entrevistada, de 2018, mês de 2018, que falava sobre a impressão tridimensional, né, no Brasil, empresas que estão usando da impressão tridimensional para desenvolvimento de produtos, e ali o entendimento disso, que a gente está no início tímido, né, de bioimpressão 3D, né, de células-tronco para tratamento de ferida, mas a gente sempre acredita que esse início tímido e difícil, e muitas vezes vagaroso, só se reflete no oceano de oportunidades para a Incito crescer cada vez mais e impactar a vida de inúmeras pessoas que precisam da nossa solução. Mais uma vez, eu agradeço imensamente a oportunidade de eu estar aqui hoje, eu e a Carol, falando com vocês sobre a nossa jornada, sobre o nosso sonho chamado Incito Terapia Celular, e a gente está totalmente aberta a qualquer dúvida, pergunta. Não existe pergunta que não faça sentido. Para nós, tudo faz sentido, porque a gente queria muito ter tido a oportunidade de estar aí do outro lado, onde vocês estão hoje, nessa fase da vida, podendo falar sobre empreendedorismo em biotecnologia. Então, por favor, aproveitem, e o que precisar da gente, aqui está o contato da Carol, que tem o site da Incito, o contato da Carol na apresentação, o meu é adriana@istc.com.br,
Quem não quiser falar hoje, lembrar de alguma coisa em outra oportunidade, nós estamos totalmente abertas a responder dúvidas. A Incito está aberta pós-pandemia, a visita, o Parque Tecnológico, né, o Supera Parque também é um ambiente super legal. Então, o que vocês precisarem, nós estamos de portas abertas. Muito obrigada, pessoal. Uau, não, bacana demais, bacana demais. Eu acho que trazer a experiência de vocês para esse cenário, né, de inovação, eu acho que é muito legal. Se a gente for parar para pensar que lá no meados dos anos 2000, foi quando a gente se formou, né? Então, a gente se forma ali no começo de 2006, mais ou menos, a gente cola grau em 2006. Talvez falar de inovação, falar sobre leis, sobre biocurativos, biólogos à frente de empresas, fosse algo muito distante ainda, né? E aqui na Universidade Federal de Uberlândia, a gente tem ainda, né, perdão, mas nós temos a Agência Intelecto, que é uma incubadora de empresas, junto ao CIAEM, né, então a gente já teve alguns e temos professores que estiveram e estão à frente, né, desse processo de inovação e também da parte de internacionalização, né, então um deles que é uma pessoa que talvez nos une nesse cenário, que é o Fábio, né, o Fábio de Oliveira. Ele esteve à frente dessa parte de inovação dentro da universidade, porque ele vem de uma perspectiva de uma pesquisa aplicada também, né, quase que um B2B também, né, numa estrutura, talvez que pudesse ter uma aplicação depois para virar produto, né, de mercado. Então, assim, é uma coisa que está nascendo. E eu acho que quanto mais exemplos a gente vai tendo, como é o exemplo de vocês, né, com todas as dificuldades, eu acho que vai incentivando, né, os nossos alunos, as pessoas que estão se formando aí em cursos de ciências lógicas, né, na área das biomédicas, para poder pensar um pouquinho aí em como empreender. Bom, já vou agradecendo aqui já de vocês terem as apresentações, né, e vou chamar o Rafael para que ele possa trazer um pouquinho aí das perguntas que estão aparecendo nos nossos comentários do canal do YouTube. Rafa, o que você tem para falar para a gente? Trazer algumas perguntas, mas primeiramente eu gostaria de parabenizar as duas, uma excelente apresentação. No meu caso, que eu trabalho com bioinformática, eu já tive aqui com vocês uma excelente ideia, inclusive, e muito obrigado pelas palavras, né, que me incentiva muito. Eu penso um dia, talvez, né, não sei, em abrir uma empresa nessa área e as palavras de vocês ajudarem muito. Primeiramente, eu vou falar aqui a primeira pergunta, mais relacionada aí com o engajamento de vocês, o início das suas atividades. A primeira pergunta é do Igor. Quais as dificuldades enfrentadas no processo de abertura de uma startup? Como foi o seu primeiro passo para iniciar os trabalhos da empresa? E a organização inicial das atividades? A quem você, né, procurou primeiro? Se referindo a Carol. Bom, obrigada, pessoal, obrigada pelas perguntas. Você tocou num ponto crucial, a organização das atividades. No começo de uma startup, raramente você tem uma organização das atividades, porque é tudo você. E comigo não foi muito diferente. Então, e aí entra um desafio extra, que é você começar a entender todo o outro lado da coisa. O dia que a FAPESP, antes de aprovar o seu projeto, eles te chamam para uma reunião, eles falam, tá, o projeto é legal, e no caso o projeto da Incito era legal tecnicamente, a gente fala tecnicamente, todo mundo que é da nossa área é técnico, né, quando a gente está falando de empreendedorismo. Mas aí o Sérgio Queiroz, que foi o professor, né, o assessor da FAPESP que me recebeu, falou, quem que vai vender o produto, quem que vai procurar cliente, quem que vai fazer marketing dentro dessa empresa, e só estava eu lá, né? E aí ele me falou o seguinte, ele falou, vá procurar, na época eu estava na Unicamp, vá procurar a Encamp, que é a incubadora de empresas da Unicamp. E assim eu fiz, saí da FAPESP direto lá para a Encamp, me inscrevi no processo seletivo e comecei a ser incubada lá. E lá eu comecei a aprender esse outro lado.
foi de lá para o contador também, né, que é outro ponto que a gente desconhece totalmente. E eu gosto de falar muito aqui, que a primeira vez que eu sentei numa sala de aula lá na Encamp, que, na verdade, nas incubadoras não existe aula, né, são workshops, enfim. E a professora começou a perguntar para todo mundo, qual é o seu modelo de negócio, tal. E eu falei, eu quero me enfiar embaixo da cadeira, porque eu não tenho a mínima ideia do que é um modelo de negócio. Ela me perguntar o que eu vou falar, né? Então, é aquele exercício de humildade que a Adriana falou, que é muito importante para a gente. Quer dizer, você faz uma universidade pública, você sai super bem formado, aí depois você faz mestrado, faz doutorado, e você chega num lugar onde você não sabe nada, né? E aí, a partir daí, eu fui me capacitando. Então, assim, eu acho que hoje as incubadoras têm um papel fundamental. Dificilmente a gente vai sair de uma profissão técnica e vai migrar para uma profissão de negócio. Vou fazer um MBA, enfim. Mesmo porque a gente não vai aprender tudo. E a incubadora, ela tem muita habilidade nessa transição e nesse falar com os dois mundos, né? Então, minha principal capacitação veio, com certeza, das incubadoras. Primeiro de lá da Encamp, mas, assim, 99% dela veio do Supera Park aqui de Ribeirão. A Adriana falou que a gente está de portas abertas. Eu acho que depois que acabar a pandemia, Alexandre, nós esperamos vocês lá, e que é um ambiente muito estimulante em todos os sentidos, né? Não só no sentido científico, como no sentido de negócios. Então, assim, a principal fonte de capacitação, acho que para nós, cientistas que querem ser empreendedores, vem, de fato, das incubadoras. Não, bacana demais. A gente, eu vou, com certeza, depois de passar essa loucura toda aí, a gente quero conhecer o espaço de vocês, quero conhecer o Supera, quero entender um pouco da dinâmica. A Adriana já me falou que tem outras empresas já incubadas, algumas já talvez até entregando já produtos, né? Eu acho isso, assim, lindo de ver acontecendo, porque essa história de sair a ideia daqui e ela ir para um papel, e ir para uma estrutura organizacional, né? Eu acho que é muito mais do que simplesmente uma boa ideia, né? Envolve muito trabalho, envolve muito suor nesse processo todo, né? E eu vejo isso, né? A gente falou do Fábio, porque nós fomos estagiários do Fábio durante a graduação, né? E depois eu tive enquanto ainda aluno, tanto na graduação, depois na pós-graduação, eu tive a experiência com o professor Fued Salmin Espíndola, que também é outro que tem a via de empreendedorismo, né? E tem trabalhado arduamente nas questões relacionadas a essa questão de empreender dentro do cenário acadêmico, né? Então, assim, tem outros professores, o próprio professor Luiz Ricardo, né? Eu vou, talvez, cometer injustiças aqui, citando nomes e deixando outros docentes que estão no processo de trabalhar e que essas ideias, elas ainda não se materializaram em projetos ou em empresas já incubadas, né, dentro desse cenário. Bom, eu vou chamar o Rafa mais uma vez para ele fazer uma pergunta aqui para nós. E aí, Rafa, o que você traz para a gente dessa vez? A Amandinha, ela pergunta, que conselhos vocês dariam para quem gostaria de investir na abertura de uma empresa nessa área de pesquisa, né? Então, além de toda essa dificuldade de capacitação, uma coisa que eu esqueci de mencionar, inclusive, na primeira pergunta, é você procurar pessoas com habilidades complementares. Então, não adianta você achar que você, como biólogo, vai fazer um fluxo de caixa perfeito e pensar numa estratégia de marketing excepcional, né? Então, assim, um ponto muito importante é você observar as pessoas ao seu lado, e muitas vezes a própria incubadora é fonte disso, dessas interações, né? Às vezes, eu sou amiga da Adriana, enfim, chamar a Adriana para vir para a minha empresa é relativamente fácil. Agora, chamar o Pedro já foi difícil. Então, você ter contato com essas pessoas com habilidades complementares, formação complementar, né, e começar, eu não tive essa chance de, desde o começo, pensar no Incito como uma coisa maior, né,
mas a ideia é que cada vez mais, que essa ideia seja cada vez mais precoce. Então, chamar pessoas com habilidades complementares, porque aí não vai existir aquela coisa, aí vai existir sim aquela divisão de trabalho, muito bem definida, né? Por exemplo, o Pedro vai fazer X, eu vou fazer Y, a gente vai caminhar paralelo em prol de um objetivo comum, que é a empresa. Então, acho que o ponto fundamental, assim, nesse início, é você ter essa equipe multidisciplinar. Você tem mais alguma coisa a acrescentar, Adri? Eu não sei, porque foi a Michelle que perguntou. Não, quem perguntou? Eu não sei, provavelmente está na graduação. Hã? Amanda, que está na graduação, assim. Eu acho, se é uma ideia inicial já ir para essa área, né, de abertura de empresa, de empreendedorismo, não vou fazer nenhuma especialização, uma pós, um mestrado. Não, você vai aprender bastante nisso. Mas já buscar competências para saber modelo de negócios, todas essas coisas que a gente foi descobrir depois de ser pós-doutora, assim. Então, se fosse se a gente já tivesse essa ideia, né? Por exemplo, a Carol lá no mestrado, eu imagino que a Carol, desde sempre, o sonho dela era que isso se tornasse uma solução para beneficiar pacientes, eu tenho certeza. Mas isso não era formatado, né? Como fazer isso, né? Então, assim, se a pessoa já tem alguma ideia, ou mesmo que não tenha, já queira saber como é o caminho, todos esses cursos de empreendedorismo, que incubadoras de empresa, tipo aqui no Supera Park, nós temos um curso que ele acho que de 4 em 4 meses, se eu não me engano, que chama Empreende, que é sensacional, tanto o seu modelo, tipo, tanto como faz o modelo de negócio, ou mesmo desenvolvimento de habilidades pessoais, empreendedoras são tratados nesse curso. Então, esse tipo de curso abre tanto a nossa mente, assim, são coisas, realmente, assim, ou você se apaixona, ou você fala, não nasci para isso, assim, você vai se apaixonar, na verdade. Eu aposto mais minhas fichas nisso, mas esse tipo de curso são excelentes, assim, para a gente já ir tateando o que eu preciso, né, para abrir uma empresa. Mas mesmo que você não se apaixone, você tem a oportunidade de trazer alguém que seja apaixonado, entendeu? Por números. Mesmo que você fale, eu quero ficar na bancada, eu nunca quero apresentar um pitch. Eu tenho vergonha de falar, eu não sei conversar com o investidor. A startup te dá essa flexibilidade de você agregar, né, valor através das pessoas que estão com você. Mas como a Adri falou, esse curso Empreende na Supera é espetacular, eu acho ele é aberto, né, para fora de Ribeirão. Agora está tendo uma rodada dele virtual, por causa da pandemia, mas eu acho que é uma boa... E aí em Uberlândia deve ter também, né, porque o Alexandre comentou que tem a incubadora. Uberlândia está se destacando bastante na área de empreendedorismo e inovação, então... Eu acho que é o exercício, né? Eu acho que a questão de empreender, eu acho que a gente tem que exercitar isso, né? É uma seara ainda que nós, enquanto profissionais, independente se estamos na graduação, se estamos na pós-graduação, ou se já somos profissionais a longa data, é um exercício eterno que a gente tem que fazer, porque inovar é sair da caixinha, né? É sair do arroz com feijão, é daquela coisa diária, é você pensar um pouco além daquilo que você um dia imaginou que era o seu ponto final, né? Porque na academia, o ponto final da pesquisa muitas vezes significa um artigo publicado, né? E na hora que a gente está trabalhando e falando sobre inovação e transformando isso em produto, o ponto final não é o artigo, né? O produto a ser entregue, é a melhoria da qualidade de vida, né? Então, é você saber que toda a aplicação do conhecimento construído ao longo da carreira de vocês vai melhorar a vida de alguém e vai melhorar de uma forma significativa. E não é com uma leitura, é com uma questão prática, né, aplicada, de uma solução que a gente, até pouco tempo atrás, se a gente for parar para pensar, se chegasse uma pessoa com um percentual de queimada, ou se essa queimadura fosse já com algum nível de infecção, era quase certo falar assim, olha, esse paciente dificilmente vai se recuperar e vai sair
ou sem cicatrizes, que às vezes são incapacitantes, né, pelo processo de cicatrização, ou até mesmo levam a questões até de óbito, né, por processo de infecção e etc., né, de queimaduras. Então, acho que é muito bonito ver uma ideia, ela se transformar em benefício para a sociedade, né, que no final das contas, eu acho que é o sonho de todo pesquisador. Isso. Quem gosta de pesquisa aplicada, como eu, né, desde o primeiro estágio com o Fábio, eu sempre gostei. Eu acho a pesquisa básica super importante, mas eu sempre gostei da pesquisa aplicada. Mas a gente tem a doce ilusão que o que a gente faz dentro da universidade vai beneficiar alguém. E 99% das vezes isso não vai acontecer. O que vai acontecer? A gente vai ter lá a nossa tese, publicar um artigo científico, que vai funcionar para quem? Para a própria comunidade acadêmica. Dificilmente uma coisa que está na universidade, ela sai totalmente pronta para o mercado ou para quem precisa daquela solução. E dificilmente uma grande empresa vai lá e pega uma coisa que está na universidade, que a gente acha que está pronta, mas que ainda falta muita coisa. Então, dificilmente uma grande empresa vai lá no anuário de patentes da UFO, no anuário de patentes da USP, e falar, tá, isso daqui está no ponto de desenvolvimento X, eu vou investir milhões, bilhões, às vezes, aqui, para levar isso para o mercado. Isso é muito raro de acontecer, é muito raro de um produto sair tão pronto da universidade a esse ponto de ser atrativo, né, para alguém colocar ele no mercado. Então, eu acho que essa transição, né, do pesquisador arregaçar as mangas e falar, eu vou levar, né, eu vou chegar até o fim, ela é muito importante. É lógico que vai chegar num momento que eu vou estar de mãos atadas, né? A gente vai estar de mãos atadas e alguém vai ter que tocar daí para frente. Mas pelo menos essa transição, eu acho que é importante o pesquisador arregaçar as mangas, é lógico, daquele que gosta disso, né? E por que não a gente fechar esse ciclo, né? A Adriana falou, não é feio ganhar dinheiro, né? Por que não uma pesquisa aplicada servir para financiar uma pesquisa básica? Né? A gente sabe o tamanho de dificuldade que a gente tem hoje, né? Quem sabe esse ciclo não se fecha e a gente consegue fomentar mais pesquisa e mais inovação, enfim, né? A gente entrar num círculo virtuoso aí, né? Com certeza, Carol. E assim, eu acho que esse processo de empreender e com toda a legislação que a gente tem que atender, o espaço de tempo que a gente passa dentro da universidade, 4 anos, 5 anos, muitas vezes a gente não consegue participar, né, e ver o produto chegar ao ponto final por causa dessa escala cronológica que a gente acaba usufruindo, né? Então, eu acho que talvez falte, na hora que os projetos, né, então vocês estão consolidando a in situ, já estão com outras ideias, já agregando, e a partir desse momento que a in situ começa a fazer parte da realidade, da estrutura, por exemplo, de Ribeirão Preto, você começa a agregar questões que começam a virar produtos de uma maneira, de uma escala um pouco menor, né? Fazer o negócio girar, né? Então, eu acho que isso é bacana demais. Vou chamar o Rafa aqui, então, mais uma vez, para ele falar com a gente. Fala, Rafa. Essa é a minha pergunta, tá? Qual seria, na opinião de vocês, a área mais promissora? E se a biotecnologia ela seria uma dessas, né, áreas mais promissoras para o século XXI? Quer começar, Adri? Pode começar. Eu acho que com certeza. A gente está vendo, o Brasil, infelizmente, sempre está um passo atrás, né? Apesar de a gente ter universidades brilhantes, pesquisadores brilhantes, agora existe um movimento nos Estados Unidos de grande valorização da biotecnologia. Então, são produtos que realmente levam mais tempo para chegar ao mercado, mas quando eles chegam no mercado, eles muitas vezes são tão disruptivos, né, que é o que a gente fala, que eles mudam conceitos que estão pré-estabelecidos até o momento, modificam todo o ambiente onde eles são inseridos, e eles valem muito. Então, é uma empresa que a gente fala que tem um risco enorme de dar errado, e é óbvio, a gente vê todos os problemas, né, tanto técnicos quanto burocráticos, quanto de legislação, mas são empresas que têm, quando dão certo, elas dão muito certo. Então, assim, a gente tem uma onda mais fora do Brasil, aqui no Brasil está começando agora, dos investidores olharem para esses negócios de biotech.
Então, acho que a gente está vocês estão num excelente momento para começar. E você, Edri, o que você tem para completar? Não, eu também acho, assim, eu acho que pensando mundialmente, né, se a gente for olhar em startup, os unicórnios, é muito da parte de aplicativo, de fintech e tal. Mas a jornada de um negócio de biotecnologia, por realmente envolver mais risco, ainda mais quando a gente fala de tecnologias, né, totalmente diferentes da maneira que era feita antes, né, ela resolve um problema de uma maneira completamente diferente ou resolve um problema que antes não era resolvido de maneira alguma. Realmente, empresas de biotecnologia, eu acho que estão aí na crista da onda do século XXI, ainda mais tendo, né, grupo de investidores, de venture capital, de funds, olhando para esse tipo de empresa, né, o que faz a gente alavancar esses negócios, e com certeza não é porque a gente está nessa área, não, é uma área encantadora que tem tudo para voar aí nesses anos que estão por vir. Não, bacana, Adri. E eu acho que a biotecnologia, eu acho que ela nunca esteve tão em cena, né? Então, eu acho que a ciência está sendo falada de uma maneira mais respeitosa nessa altura do campeonato, infelizmente num contexto ruim, né, para a sociedade, mas talvez hoje a gente tenha a ideia do que é, né, o trabalho de um cientista, o porquê que não tem uma vacina para ser colocada para ser produzida e que ela seja segura e que ela tenha uma resposta imune aí bacana para a população da noite para o dia, né? Então, eu espero que realmente a gente tenha a valorização do cientista, do inovador, do biólogo, né, de uma maneira geral, nesse cenário da ciência, e que a gente possa contribuir mesmo, né, e aí não só com os artigos, que eles também têm lá a sua contribuição para a sedimentação do conhecimento, né, para a gente formular novas hipóteses, e a gente ter, talvez, a vontade de sempre caminhar, né, nesse cenário de inovação, mas que a gente também consiga ter novas perspectivas para a nossa profissão, né. E falando em perspectivas de profissão, né, a gente não parou de receber aqui mensagens perguntando se existe possibilidade de trabalhar com vocês em estágios ou alguma coisa nesse sentido, né? O que vocês podem contar para a gente? Hoje a nossa capacidade de contratação ainda é pequena, mas a gente recebeu tem um programa de estágio de inverno do ano passado. A gente recebeu o Rafael e o Vitor e eles continuaram com a gente. A gente gostou tanto da experiência que eles estão aí, já está fazendo 1 ano. Mas a ideia é ampliar. Vamos ver se agora a pandemia deu uma parada, né? Que a nossa ideia era já começar a entrar no mercado ano que vem, mas a ideia é expandir e receber cada vez um número maior de pessoas. E falando um pouquinho sobre isso, né, a Carol falou da Incito, que foi onde o Rafa e o Vitor chegou até nós, que o Supera Park, na verdade, as empresas incubadas no Supera Park têm um programa de estágio de inverno e de verão, então 2 vezes por ano. Nós não tivemos o de inverno esse ano por conta da pandemia, uma vez que esse estágio ele é presencial. Então, se vocês ficarem de olho na página do Supera Park, é publicado esse edital para vaga de estágio. Aí algumas empresas do parque abrem, e tem empresas de biotech sensacionais no parque. Então, a Incito, né? A Incito, a gente gosta muito da Incito, mas as outras empresas também são muito legais. Então, eu aconselho vocês fortemente a ficar de olho no site, quem tem essa vontade, porque aparece tanto nesse programa de estágio, ou mesmo as empresas, de maneira pontual, publicam vagas de estágio lá no site do Supera, então é bom ficar de olho. Bom, Alexandre, eu posso só falar um pouquinho do Superação, mas muito rápido, porque claro, tem muito a ver com esse dinamismo, né, de cientista empreendedor, de querer realmente impactar a vida, né?
por trás de uma das vacinas, né, do corona, das mais promissoras, tem uma startup também, né? E isso que a Adriana vai falar, as startups, elas se destacam, às vezes, pela agilidade, né? Porque, diferente de uma universidade que tem toda a questão burocrática por trás, ou uma grande empresa que você tem que pedir, né, autorização em todas as instâncias para fazer alguma coisa, numa startup eu olho para a cara da Adriana, vamos passar a noite no laboratório, vamos, né, fazer alguma coisa insana, e as pessoas fazem, né? Então, não tem toda aquela hierarquia. O superação é mais ou menos uma coisa eu acho que o superação é o exemplo mais recente da maluquice de um ambiente de startup, assim. Maluquice boa, tá, gente? A Carol falou do superação, as atividades, né, presenciais no Supera das empresas, a partir do dia 12, 16 de março, né, por conta das regras de isolamento, diminuíram. Acho que no dia 21 de março, preciso checar se isso era um sábado, a gente tem um grupo do Supera Parque que alguém mandou. Será que a gente consegue fazer testagem do Covid? Ah, será? Aí a Carol de imediato, eu tenho um fluxo de segurança NB2. A outra pessoa, não, eu tenho um equipamento de real time. Enfim, dessa ideia maluca, em menos de 40 dias, a gente já tinha levantado estratégia de marketing, arrecadação de recursos e a certificação da Adolph Lutz para a realização dos testes no Supera Parque. Então, a ideia inicial era fornecer 5.000 testes por RT-PCR para a população de Ribeirão Preto. Hoje, na data de hoje, nós estamos com 11.706 testes. Então, o Superação realmente mostra o que um ambiente com um monte de cientista maluco, com veia de empreendedorismo e querendo impactar a vida de pessoas, consegue fazer em tão pouco tempo. E, realmente, o Superação só aconteceu porque ele está dentro de um ambiente de empreendedorismo. Porque a gente precisou, não só nós, os cientistas, né, técnicos ali, para a validação dos testes, como frente de captação de recursos, frente de marketing, toda a parte jurídica de gestão do parque, né, que é a FIPASE, que fez todos os trâmites burocráticos legais, porque a gente fornece testes para a Prefeitura de Ribeirão Preto. Enfim, o Superação é mais um gatilho, assim, de ânimo para a gente falar, poxa vida, estamos no caminho certo, é assim que a gente vai, essa mesma cultura que a gente tem na Incito, a gente teve no Superação, a gente tem no desenvolvimento do biocurativo, vai ser assim no desenvolvimento de novos produtos, e a nossa caminhada só está começando e a gente segue em frente aí. Não, meninas, olha, assim, é louvável o que vocês estão fazendo pela Incito, né, na Incito, e é muito bacana ver também quando existe a boa vontade, existe esse engajamento, quando um grupo consegue, então, trabalhar de uma forma tão coesa e conseguir contribuir com uma coisa que não era, talvez, o objetivo de vocês, né, de estar fazendo, nessa altura do campeonato, né, testagem para a Covid-19, né, então... E também muitos acham que fazer a testagem da Covid é algo tão simples, né? Nossa, é só identificar o material genético do vírus, né? É só fazer isso, é só fazer aquilo. E existem algumas regras aí, né? Então, para poder atender aquilo que é colocado nos protocolos, tanto das organizações mundiais, né? Que acabam trabalhando aí sobre riscos e também da parte de saúde, né, mas também das nossas questões de legislação nacional, né, daquilo que a gente precisa atender. Bom, a gente já está caminhando para o nosso final, eu acho que se deixasse nós três aqui conversando, eu acho que iria falar sobre inovação, sobre biotecnologia, sobre os desafios e sobre as dores e as glórias, né, desse caminho. Mas eu queria pedir para vocês, então, de uma forma mais breve, que vocês deixassem aí uma última palavra de vocês em relação a essa caminhada e o que vocês diriam para essas pessoas que estão querendo inovar, ou pensam em inovar, ou estão em processo de formação, o que vocês deixariam aí como um conselho, uma dica, uma palavra para incentivar esse pessoal? Quer começar, Adri? Posso começar.
Eu acho que o meu conselho nessa fase da carreira que vocês estão é realmente que tem que ser uma busca ativa mesmo. Ó, eu quero aprender sobre ambiente de inovação, eu quero aprender sobre, sei lá, no nosso caso, né, como a gente é cientista, sobre gestão de propriedade intelectual, sobre desenvolvimento de modelo de negócios, sobre como eu captação de recursos no ambiente de empresa. Então, e onde eu vou buscar isso? É uma busca muito ativa, assim, não é uma coisa que vai estar pronta num lugar só, né? O Alexandre falou que vocês têm a agência, né, de inovação da UFO, que com certeza deve ter coisas maravilhosas, mas tem a agência de inovação aqui da USP, de Ribeirão, USP de São Paulo, Unicamp, isso falando ligado ao ambiente da universidade, mas você vai conseguir esses cursos, né, em outras coisas de inovação, em outros ambientes, não precisa ser só de biotech ou de health tech, ou se você se interessa por agrotech, por exemplo. Então, isso está pipocando coisas, workshops, palestras, pessoas de muito conhecimento, assim, muitas vezes de conteúdo gratuito que é gerado em, sei lá, Instagram, em outras plataformas. Então, eu acho que vocês estão no momento certo para tanto falar, não é isso que eu quero, depois de experimentar e falar, não é bem isso, eu quero realmente seguir carreira acadêmica. Uma coisa não exclui a outra. Durante o seu mestrado, você já pode fazer cursos de inovação. Então, eu acho que é um momento, vocês estão aí jovens, cheios de energia, dessa busca ativa mesmo, que vocês vão conseguir bastante coisa, né? A gente está realmente na crista, assim, né, desse ambiente de inovação. Então, essa é a minha sugestão para vocês. Bom, antes de falar a minha sugestão, eu vou só responder uma pergunta que eu acho que acabou passando aqui da Karine Rezende, que ela perguntou, além da pós-imunologia, quais requisitos profissionais foram importantes para eu conseguir me estabelecer na área de terapia celular. Na verdade, na minha época também não tinha curso na área. Hoje a gente tem. Eu tive sorte de procurar estágio, como eu queria trabalhar com célula-tronco, estava começando o negócio no Brasil. Eu fui procurar o professor Júlio Voltarelli, que foi um dos pioneiros, e eu fui fazer estágio com ele. Então, eu já saí da universidade meio focada. Na verdade, eu fui para Imuno, porque ele orientava pela Imuno ou pela clínica médica. E aí eu falei, Imuno tem mais a ver com o biólogo. Mas, como eu falei, a terapia celular é multiprofissional, então você encontra linhas de pesquisa dentro da bioquímica, da biologia celular, da biologia molecular, enfim. E Ribeirão tem grupos muito fortes na área, tem um grupo específico que é do Hemocentro de Ribeirão Preto, e eles oferecem um curso de verão para graduandos. Então, deve abrir em outubro a inscrição para o curso acontecer em janeiro, mais ou menos, que é genoma, proteoma e terapia celular. Então, seria uma boa para começar a entrar em contato, né, com os grupos daqui de Ribeirão. O Einstein também tem um evento grande anual de terapia celular, que é legal ficar de olho. Era para ele ter sido, ele foi cancelado, e eu acho que vai acontecer agora no final do ano. E aí, por último, para finalizar, voltando aí aos sábios conselhos, né, ou nem tão sábios assim, eu acho que o principal é coragem. Então, se você quer empreender, se você tem uma ideia que você acha que vale a pena, né, ter coragem para agarrar essa ideia com unhas e dentes e levar aonde quer que seja, né, e talvez tão importante quanto coragem, né, é a humildade que a Adriana já falou aqui para vocês. Nós, biólogos, naturalmente, a gente é curioso, a gente é muito atento, a gente consegue ver tudo que está passando ali ao nosso redor, né, consegue mensurar tudo que está acontecendo. Então, a partir do momento que você tem uma ideia que você acha que é uma ideia legal, né, você tem a coragem para levar aquela ideia para frente e tem a humildade para escutar os sinais que o caminho está te dando, né, sejam as pessoas, seja a própria trajetória, e para modificar aquela sua ideia inicial. Então, humildade para escutar, para saber que a sua ideia pode não ser tão perfeita assim, e para ir modificando. Então, você ter resiliência e essa habilidade, né, de moldar
o seu caminho, aquela ideia inicial, para fazer aquilo dar certo, eu acho que é fundamental. Então, assim, abaixar a cabeça, respirar fundo, pensar, falar, não, eu queria fazer assim, mas eu acho que agora eu devo fazer assado, né? E fazer o que a gente chama de, no Startupês, mais uma vez, de pivotar. Às vezes eu pensei numa solução para tratar feridas, mas ela é legal para estética. Eu estou vendo aqui que a maioria das pessoas está preocupada, né, com uma situação estética. Opa, então vamos fazer estética. Lógico que se não for contra os seus princípios, eu acho que tudo é válido. Então, coragem, humildade e resiliência, eu acho que são características fundamentais aí não só para o empreendedor, mas para empreender, eu acho que isso é muito latente. Não, muito bom. Gente, olha, parabéns pela Iniciativa, parabéns pela empresa, parabéns pela condução de vocês frente a esse cenário todo. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente, né, na noite de hoje, conversando um pouquinho sobre empreendedorismo, falando um pouquinho sobre terapia celular, sobre os desafios que vocês já enfrentaram, né, de uma forma talvez muito superficial, que eu acho que eu tenho certeza que vocês têm muito mais coisa para contar, e eu espero que a gente possa, num próximo momento, breve, aí, vocês voltarem com outras startups para a gente fazer uma mesa redonda, conversar um pouquinho sobre esses desafios que são congruentes, né, e eu acho que o que fica principalmente para quem está em processo de formação é que muitas vezes a gente espera que a universidade ela nos prepare para esses grandes desafios, né? A gente acha que os componentes curriculares que a gente cursa, na hora que eu ponho meu diploma debaixo do braço e eu saio da universidade, eu bato a mão no peito e falo assim, bom, eu sou biólogo e acontece, e eu dou conta de tudo. Mas não é por aí, é onde começa tudo, né? Talvez seja o primeiro passo. Talvez seja uma formação técnica que a gente está tendo, é uma forma de pensar como biólogo, é uma forma de pensar como psicólogo, né? E aí a gente começa, depois dessa formação técnica, é que aí a gente realmente começa a arregaçar as mangas e começam a trabalhar. E eu tenho, assim, muito orgulho de ver vocês trabalhando nessa área, e conseguindo trabalhar tão bem, viu? Então, assim, parabéns mais uma vez, em nome da nossa comissão, né, dos professores e dos alunos que estão à frente desse projeto. Eu quero agradecer e desejar vida longa e cito muita saúde para vocês, né, e que vocês se superem cada vez mais e entreguem logo, né, os produtos que vocês estão desejando, né, e que tem como objetivo da empresa. Parabéns mais uma vez. Tá bom? Obrigada, nós que agradecemos, Alexandre. E nós estamos sempre aqui dispostas a participar, esperando convites. Pode deixar convite. Esperando vocês também numa próxima oportunidade. Tá certo. Presencialmente, né? Tomar um café, bater um papo mais longo. Pode deixar. Então, tá bom. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a quem nos prestigiou na noite de hoje. Então, ficamos aí com mais um dia do LPB Online e aguardamos vocês para a próxima live que vai acontecer e onde nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o cenário das ciências e da biologia no contexto, né, da escola. Então, aguardo vocês. Até breve. Muito obrigado e boa noite.